Paz do Senhor a todos, aqui é o Evangelista Juninho do Espírito Santo, já agradecendo você pela última aula que nós tivemos aí, a aula sobre a ressurreição de Jesus. Uma aula maravilhosa, tem os comentários lá embaixo e é claro que a gente não abre mão daquilo que a gente fala a respeito da ressurreição de Jesus. Às vezes surgem alguns comentários embaixo tentando tirar o brilho daquilo que é espetacular, sobrenatural que ocorreu com Jesus, que a ressurreição. Mas agora, a aula de hoje fala da lição número 8, um convite de salvação. Aula número 8, um convite de salvação. Já quero mandar um abraço para todos aí que têm acompanhado, pessoal do Adonai, os adolescentes que têm nos ajudado aí, um abraço para vocês todos aí. E também um abraço para os adolescentes ali do bairro São Jorge, onde tivemos um congresso, jovens adolescentes. Vamos pregar lá, Deus abençoe o nome de Jesus, lá do bairro São João também. Tivemos lá com eles uma consagração. Que Deus abençoe o nome de Jesus, a vida de todos. E logo, logo estaremos aí com o pessoal lá da Assembleia de Deus, lá da área 7 também. No dia 10 e dia 9 de junho, o congresso na Assembleia de Deus do Macopa. Já mando um abraço para todos os adolescentes que estão nos ouvindo lá do Macopa, que sempre assistem. Lembrando que o pessoal, no dia 10 de junho, é com a Assembleia de Deus da área 7. E convido vocês também a curtirem, assistirem esse vídeo. Que Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida. Hoje nós vamos falar um convite de salvação. E a irmã Ruth, lá da Bahia, o noivo dela que é líder de jovens, eu não perguntei o nome dele, não sei o nome dele ainda, mas eles que entraram em contato conosco lá da Bahia. Deus abençoe em nome de Jesus, irmã Ruth, que sempre tem acompanhado o canal Juninho Espírito Santo Dependentes de Cristo. Um convite de salvação. Essa é a lição número 8, que inicia-se com um versículo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3 e o versículo 16. Graças a Deus aí pela tua vida, você que está acompanhando. O objetivo dessa lição fala explicar o que é salvação, também fala para refletir acerca da dimensão do amor de Deus e conscientizar a respeito de seguir a Cristo. Vamos lá para o início dessa lição maravilhosa, a lição número 8, que começamos ali com a introdução. Esta lição é um verdadeiro convite de salvação. O comentarista inicia-se falando a respeito disso. E daí lá no final do comentário da introdução, a salvação é oferecida a todos que aceitam a mensagem da cruz. Vamos anunciá-la ao mundo? Há uma pergunta aqui do comentarista. Falando em comentarista, um abraço a todos aqueles que curtiram o vídeo. Muita gente curtindo, muita gente comentando e muita gente nova aí no canal. Que Deus abençoe a tua vida cada vez mais. E lembrando que a aula de adulto tem o evangelista professor Márcio Mainardes, que está comentando no Adultos. E nós estamos aí com a lição juvenis. Bem, a salvação oferecida a todos. O legal de toda essa história de salvação oferecida a todos é que um homem morreu na cruz do Calvário por nós. Apenas um. Seu nome, Jesus Cristo. O detalhe aí é que tem muitas religiões que não acreditam em Jesus Cristo, o nosso Salvador. E detalhe também tem que muitos que se dizem evangélicos ou cristãos já você já entendeu o nome cristão que foi dado lá em Antioquia pela primeira vez no livro de Atos dos Apóstolos. Você pode ver a respeito de Antioquia e o nome Antioquia. A primeira vez que foi citado esse nome cristãos. Interessante que tem muita gente que acredita em Cristo. Diz que acredita, mas que julga e que acha que a pessoa que se afastou do caminho do Senhor não tem mais oportunidades de voltar. Muita gente acha que a pessoa se afastou, pronto, você está condenado. A pergunta que eu faço nesse início: você morreu na cruz por essa pessoa? E você é juiz para julgar? Por que eu faço essa pergunta para você? Porque dentro da semana nós sempre conversamos com muita gente e muitas pessoas acreditam que
não há arrependimento. Ou seja, não existe perdão para quem se arrepende. Nós servimos a um Deus maravilhoso, que deu seu Filho, que a gente vai falar na lição, mas que tem a misericórdia, é misericordioso. E a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Porque se colocarmos uma balança a minha vida e a tua vida, você que está assistindo, preste muita atenção, que dificilmente seríamos salvos. E a lição ela vai tratar sobre isso. Fala sobre essa graça de Jesus. Mas vamos lá para o tópico 1 já. É um assunto muito lindo, muito maravilhoso. É um assunto que praticamente eu acho que é um assunto muito mais direto do que a gente pesquisar muita coisa aqui. Vamos lá. Tópico 1. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Bem, aqui você vê que é um pedaço do texto do Evangelho de João, capítulo 3, no versículo de número 16, que o texto inteiro fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto é esse. Mas aqui o tópico número 1, ele primeiro trabalha em cima do que, porque Deus amou o mundo de tal maneira. E aqui nós olhamos que a primeira vez, ou seja, a primeira menção, aqui na Bíblia Sagrada, a primeira menção, que foi mencionado do amor de Deus, o primeiro mencionamento do amor de Deus aqui, nesse evangelho, do Evangelho de João, foi esse momento aqui de João 3,16. Foi o primeiro momento que citou desse amor. Amor que nós sabemos que é o amor ágape e que foi aplicado aqui no grego agapesen, ou agapsen, que já vou te explicando também a tradução do grego koiné, que nós não temos a forma correta, tão correta de falar. Por exemplo, ágape. Todo mundo fala ágape, mas pode ser HP. O grego koiné, sim, porque nós não sabemos a forma que eles falavam naquela época, o grego. Mas aqui foi aplicado do ágape, o agapsen, que fala dessa palavra que é um amor que faz com que se movesse pelos outros, que arrisca tudo por amor, que chega a não ser tão alto o preço. Para você entender melhor, o preço é muito alto, mas quando a pessoa faz por esse amor que ela faz, que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus se movimentou ali, independente da altura, do tamanho, do preço disso, para te alcançar e para me alcançar. Então o amor de Deus, esse agapsen, que veio do ágape, é um amor que moveu Deus a dar o seu Filho na cruz do Calvário por mim, por você. Por isso também nós vemos muitas pessoas citando o texto que diz de tal maneira, tal, aqui a gente vê a grandiosidade desse amor que não tem tamanho. Por quê? Porque a tal maneira, falta palavras no português para dizer isso, para expressar. E na verdade não é só no português que falta palavras, porque esse amor é tal maneira. E aqui nós entramos no tópico número 1, explicando assim, como explicar a dimensão do amor de Deus. Quando nós entendemos o amor de Deus, a dimensão, nós nos constrangemos. Não que Deus quer nos constranger, mas porque nós olhamos para dentro de nós e sabemos que não somos merecedores. Eu acho até engraçado, forma de falar engraçado, porque não tem graça nenhuma, né? Quando alguém se acha tão merecedor como os fariseus, ou quando alguém coloca a sua igreja como a principal. A minha igreja é correta, a tua não. É um exclusivismo, um egoísmo, quando as pessoas se colocam. Mas aqui nós entendemos que Deus amou o mundo.
todo o mundo, as pessoas do mundo todo. Aquele que você olha e que acha que não presta, Deus amou. Aquele que você acha que... aquele que nós vemos que não liga para Jesus, anda aprontando, Deus amou ele. E aqui nós olhamos o texto, essa tarefa é praticamente impossível, pois tal magnitude vai muito além da nossa concepção. E aí ele cita em Efésios 3:19 a respeito do que diz. E eu vou até ler o que diz Efésios 3:19, o comentarista, quando ele cita dentro dessa lição aqui. Vamos ver o que diz Efésios 3:19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, não tem tamanho isso, olha aqui. Ele simplesmente nos ama. Ah, porque Deus nos ama? Nos ama. Então, ele tem um amor por nós. Depois tem Mateus faz aquele fundinho me ama. Se ele souber tocar aquilo lá, aí daí mesmo faz aquele me ama lá, me ama, o toquinho. Porque lembra daquele hino do amor do Senhor por nós. Quando nós vemos Atos 10:34, Atos capítulo 10, e o versículo de número 34, nós observamos aqui também uma passagem que fala a respeito desse amor de Jesus e também que ele não faz acepção de pessoas. Que é uma passagem lá do centurião Cornélio, só que é um texto que me chama muita atenção pelo fato que diz assim, e abrindo a boca diz, Pedro abrindo a boca diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. As pessoas, elas fazem acepção, acham que a igreja é algo fechado, que não pode entrar pessoas que precisam. A igreja é para pessoas que precisam ser curadas. Pessoas doentes vão entrar lá para receber a cura. E a cura vem através da palavra do Senhor, que é o médico dos médicos, Jesus Cristo, que vai curar. Não é só a enfermidade física que ele cura também, mas a enfermidade espiritual. Então a igreja é para os doentes. Jesus veio para os doentes. Para quê? Para curá-los. O que nós temos que entender é que o Senhor não faz acepção de pessoas, mas que as pessoas precisam vir e mudar, não continuar da mesma forma. Precisa haver uma mudança, uma cura. Então nós olhamos aqui que ele alcança a todos, não faz acepção de pessoas. E aqui diz também, é importante enfatizar que Deus é santo. 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, para gozarmos da presença do Pai, precisamos nos apresentar diante dele em santificação, ou seja, você já conhece a palavra, tem que se santificar, se separar do mundo, buscar as coisas de Deus, correr das coisas da carne, fugir da aparência do mal, fugir das coisas do mal, fugir do pecado, para você, sim, sentir a presença do Espírito Santo na tua vida. E a graça, o que é salvação? É graça. Daqui a pouco a gente vai estar falando aqui um pouquinho mais para frente. O tópico de número 2 diz assim, que deu o seu Filho unigênito. Deu, do verbo dar. Então é um ato absoluto e completo. Hebreus capítulo 10, versículo 14, você vai observar, dê uma lida lá, Hebreus 10, versículo 14. Mas aqui é do verbo dar, deu o seu Filho. Do verbo dar, que é absoluto e completo, o que Jesus fez na cruz, o que Deus fez por nós. Jesus Cristo derramando o sangue dele na cruz do Calvário. Aí nós vemos o que significa esse unigênito, a dádiva mais preciosa. Por isso unigênito é para destacar isso. Não é apenas o único filho, mas ele quer dizer que é algo precioso que ele deu, a dádiva mais preciosa, que é Jesus Cristo. Então Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, deu o seu Filho que ele tanto ama, a dádiva mais preciosa que ele tinha, para quê? Para morrer na cruz por mim e por você. Por isso o tema dessa lição é um convite de salvação. Eu até peço para você mandar para pessoas que você não conhece, pessoas que não são evangélicas também, fala para assistir. Sabe por quê? Porque eu estou dizendo para você que não é evangélico, Jesus te ama, vai preencher o coração teu, o vazio do teu coração, porque ele nos ama, ele te ama, e isso ele fez por nós. Detalhe, essa morte na cruz do unigênito Jesus Cristo, que amor foi esse? Esse amor é algo precioso, é algo gigantesco, é algo maravilhoso, porque esse amor foi em troca do quê? Ele fez porque você fez algo para ele? Não. Um amor incondicional. Um amor que ele não trocou com você.
é incondicional. Continuando o texto aqui, o quanto Deus nos ama, refletimos acerca dessa pergunta. Já foram 20 minutos ou 15? 15? Vamos lá. É o Matheus Felipe hoje que está me ajudando aí. Mas ainda há um ponto a considerar. Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus, o seu Filho, para que nós pudéssemos ser salvos. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que nós lemos. É impressionante o preço pago por Cristo para que nós pudéssemos ser livres do jugo do pecado, da condenação eterna. Ele nos libertou, nos salvou. E aí diz aqui, ó, Cristo precisou humilhar-se de tal forma, tomando a forma de servo. Aí você vê lá em Filipenses capítulo 2 e no versículo 7 ao versículo 8, você vai ler a respeito dessa humilhação e do que ele se tornou por nós. E aí nós olhamos também que o verbo precisou se fazer carne. Quando você lê o Evangelho de João, no capítulo número 1, versículo 14, você observa realmente Jesus se humilhando e estando entre nós aqui para morrer por nós. Filipenses capítulo 2, versículo 7 ao versículo 8, é um texto maravilhoso e demonstra a humildade de Jesus aqui. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Olha a demonstração de Jesus aqui, a demonstração dele para morrer por mim, para você, para nos salvar. Daí nós olhamos aqui Lucas capítulo 15, versículo 3 a 5, da história da ovelha perdida. Você leia lá, Cristo aqui contando uma parábola que fala como nós somos preciosos para Deus. E nós olhamos aqui também que nosso Pai Celestial não quer que ninguém se perca, segundo Pedro 3 e 9, lembre-se disso. Por quê? Porque ele não tem prazer na morte do ímpio. Na morte do justo é o contrário, que muita gente pensa, morreu. Não, na morte do justo o Senhor tem prazer, na do ímpio ele não tem prazer. Na do justo é a passagem dele para a vida eterna. Bem, o tópico 3 fala aqui o que é salvação. O que é salvação? A salvação é uma transformação espiritual que acontece na vida, ou melhor, acontece na alma e na vida daqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Detalhe, graça. A salvação é de graça, favor imerecido. Estávamos condenados, mas o Senhor Jesus nos alcançou e de graça nos dá a salvação. De graça. É claro que você aceita Jesus, você vai se separar do mundo, que ele não quer você impuro, ele não quer você cheio de pecado, cheio de impureza. Não, ele quer você limpo, ele vai limpar você. Então você vai se separar do mundo, você já não vai ser mais o mesmo. E aqui nós olhamos que é aceitar a Jesus. Daí 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, fala sobre ser novas criaturas. Nós passamos a ser novas criaturas, uma nova vida, uma nova pessoa, novas atitudes. Nós passamos a ser salvos. Então eu queria que você entendesse isso. Olhando aqui, a salvação não é apenas libertação do jugo do pecado, mas é uma condição de aproximação gradativa e intensa com o nosso Deus. Como que é? Se chegamos mais a Deus cada dia mais. Um exemplo assim, mas só para você ver. Um ímã e o ferro, ele gruda. Mas quando nós vamos afastando, vai perdendo a força em cima. Claro que é um exemplo, digamos, bobinho assim. Por quê? Claro que Deus é Deus. Mas para você entender a força, quando nós vamos se afastando, a gente vai perdendo a força. Por quê? Porque nós não queremos. Agora, quando nós estamos buscando o Senhor, nós estamos ali, grudados ali, sentindo a presença dele. Então, o Senhor, ele nos chama, e quando nós aceitamos a Jesus e começamos a ser uma nova criatura, nós gradativamente, a gente vai se chegando mais a Deus, e a gente vai buscando mais ao Senhor, e vai ficando mais íntimo e ouvindo a voz do Senhor. Bem, no tópico 3, ainda que eu continuo, diz aqui,
A pessoa que é salva por Cristo passa a viver uma transformação em todas as áreas da vida. Então, é o que eu falei aqui. E ela reflete. Vê, fala, sente, entende e vive diferente. Romanos capítulo 6, versículo 4. Passa a ter uma vida totalmente diferente. Em Romanos 12, 1 e 2, nós passamos a entender que nós precisamos, temos uma nova vida e não queremos aquela velha vida, mas nós passamos a ter prazer no Senhor. Prazer a buscar a presença do Senhor. Há uma mudança em nós, sabe? Eu vejo muita gente aceitar Jesus, a pessoa falar assim, não quero mais nada, não quero beber, não quero fumar, não quero droga, não quero mais se prostituir, não quero mais nada. E ter a alegria da salvação. Quando a pessoa começa a se afastar, você vê que ela começa a colocar todos os seus velhos costumes novamente em prática. Que chega no momento que ela se afasta de vez. Então que possamos continuar firmes. E o tópico do número 4. Qual é a sua escolha? Então é a pergunta que eu faço, que eu pedi para você mandar para pessoas que não são evangélicas. Você aceita Jesus como Salvador? Você que ainda não é crente, você aceita? O Senhor Jesus morreu por você. Deus te amou e te ama de tal maneira que eu quero convidar você a aceitar Jesus como Salvador. Diz o texto aqui, Jesus diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Então nós devemos tomar a nossa cruz todos os dias. Negar a nós mesmos, a nossa vida errada também. E aceitar a Jesus como Salvador. E eu pergunto para você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador, que está assistindo esse vídeo. Quer hoje ter uma nova vida? Quer hoje mudar a tua vida? Ter alegria no teu coração novamente? Ter esperança da salvação? Aceita Jesus. Nós daqui a pouquinho vamos orar. O recebimento da salvação inicialmente é marcado por 3 etapas. Reconhecer que somos pecadores, Romanos 3, 23, miseráveis. Confiar em Jesus como Salvador, Atos 16, 31, que Ele é aquele que pode nos salvar. Quem não acredita em Jesus não vai ter felicidade nenhuma, porque não confia. Não vai ter essa alegria no coração. E finalmente, confessar a Cristo como seu Redentor, Romanos 10 e 10. Já a partir da salvação, devemos buscar os seguintes passos. A regeneração espiritual, a plenitude do Espírito Santo, a maturidade espiritual e a dedicação ao Senhor na sua obra. Então temos que buscar a maturidade espiritual, orar, jejuar, consagrar, ler a Bíblia, falar com Deus, tudo isso. E aí você vai aprendendo a ter uma maturidade e a plenitude do Espírito vai te encher. E aí você também vai começar a se dedicar na obra do Senhor. Mas tudo isso começa no primeiro processo, a regeneração. Ele nos regenera. Impuros, ele passa a ser puro. Sujos, ele passa a ser limpo. E o Senhor faz essa mudança em nossa vida. Então a minha pergunta é para você aí. Qual a tua escolha? Que escolha você deve fazer? E eu quero que, nesse momento que eu vou orar, você vai ouvir esse louvor aí que o Matheus Felipe vai tocar e cantar para você aí. E nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, Pai. Essa vida que está aceitando agora, você crê em Jesus? Você aceita Jesus como Salvador? Diga que sim. Você crê em Senhor Jesus como teu único Senhor e Salvador? Então repita comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Amém. Glória a Deus pela tua vida, você que aceitou Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor querido, nesse momento, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua ajuda, Senhor. E lhe pedimos em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha curar. Essa pessoa que está Te aceitando como Salvador, que o Senhor venha tocar em nome de Jesus, que ela já venha poder sentir o Teu toque, a Tua presença, o Teu Espírito Santo, e que ela venha ser cheia da Tua glória nessa noite, Senhor querido. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, Pai querido, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Que você venha guardar no teu coração. E esse hino que diz assim: me ama. Me ama. Sabe, você já ouviu esse hino? Me ama. Qualquer hora, escuta esse hino aí, que você vai ver o amor do Senhor pela tua vida. O amor de Deus por você. Que o Senhor venha abençoar a tua vida cada dia mais. E que na aula que vem, nós vamos aí com a aula
de número, o que é o reino de Deus, o que é o reino de Deus, aula número 9 na próxima aula, mas divulgue, curta o vídeo, nos ajuda na divulgação, e eu agradeço você em nome de Jesus, que o Senhor continue te abençoando cada dia mais a tua vida. E um abraço lá para a irmã Martinha, a irmã lá de Araputi, que Deus abençoe em nome de Jesus a vida dela. Em julho estaremos lá no congresso, também de criança para criança, estaremos lá 2 dias com eles na cidade de Araputi. Deus abençoe a vida de vocês aí de Araputi. E quero ver alguém de Araputi comentando aí. Não manda um abraço para Araputi, tá bom? E a irmã Ruth comenta aí da Bahia também, que ouviu o vídeo, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus, a paz do Senhor, e até que o Senhor abençoe. Karina também, Karina, uma hora a Vanessa vem aqui dar um tchauzinho, tá bom? Paz do Senhor e até.